Então, vamos lá. Pessoal, então, boa noite, tá? A aula de hoje é referente a redes neurais artificiais. Nós vamos passar sobre os principais conceitos, um pouco do resumo histórico, o que seria um neurônio aí biológico, como que poderíamos implementar um neurônio artificial. Vou falar bem superficial das funções de ativação, obviamente eu vou explicar o que é, mas não vou ficar entrando em todas. E aí eu vou mostrar a execução de uma dessas, de algum neurônio, de alguma rede neural artificial, para a gente poder ter aí um exemplo prático. E aí, na próxima aula, eu volto nesse contexto aqui e explico novamente a parte do neurônio artificial e faço uma aula só para explicar as funções de ativação. Beleza, então, redes neurais artificiais, o que é isso, né? O que são essas redes neurais que o pessoal está bombando por aí? É bem simples, trata-se de um modelo matemático e estatístico organizado algoritmicamente, de tal forma que produz um resultado muito próximo daquilo que a gente gostaria. E a evolução dessas redes neurais possibilitou a gente ter alcançado alguns patamares na ciência da computação bem altos, né? Hoje em dia nós temos alguns algoritmos aí fantásticos nessa área. Elas surgiram como alguns modelos baseados em como funciona o sistema nervoso dos seres vivos. Então, o sistema nervoso do ser vivo, ele tem uma capacidade de absorver o que está à sua volta e o que está em seu ambiente, interpretar, tirar conclusões do que ele acabou de fazer essa aquisição, ok? E aí ele vai gerar um conhecimento em cima do que ele absorveu. E depois que ele absorveu isso daqui, gerou um conhecimento, nós podemos dizer que ele aprendeu, entendeu? Então, assim, um neurônio normal de um ser vivo, ele consegue fazer isso. Então, no nosso caso, são redes que possuem capacidade de adquirir e dar uma manutenção do conhecimento, esse conhecimento baseado em informações. E pode ser definidos como um conjunto de unidades de processamento, ok, que são interligadas, ok, por um grande número de interconexões. Esse grande número de interconexões é o que vai fazer o algoritmo nosso de redes neurais ter o desempenho tão bom quanto nós dizemos que ele tem, né? Então, por se tratar sempre de vetores e matrizes, por isso que eu falei para vocês que é um modelo bem matemático, tá? Então, rede neural artificial é um modelo muito matemático, baseado, né, em como funciona o sistema nervoso dos seres vivos, né? Então, as características mais relevantes envolvidas numa rede neural artificial são algumas. Primeiro, ela consegue adaptar por experiência. Então, à medida que ela vai experimentando as coisas, ela consegue ajustar um conceito interno dentro das redes neurais que nós chamamos de peso sináptico, e ela consegue melhorar o seu desempenho. Uma rede neural também tem que ter uma capacidade de aprendizado. Então, você tem algum método de treinamento, e esse método de treinamento consegue dizer para a rede neural em que ponto que ela está e se ela precisa treinar mais ou não. Existem algumas validações disso daí. Então, essas validações de treinamento acaba chegando, né, para a gente aqui no conceito de capacidade de aprendizado. Ela tem que ter habilidades de generalização. O que é isso? Se eu treino a rede neural com uma foto e essa foto está, por exemplo, normal em paisagem, no momento que eu rotacionar essa foto, a rede neural tem que ter a capacidade de entender que continua sendo a mesma foto, mesmo que essa foto esteja rotacionada. Veja bem, uma foto rotacionada, ela é outra matriz, entendeu? Em relação à foto original. É outra matriz. Então, os valores, a quantidade de linhas e colunas pode mudar. Então, acontece que, mudar que eu falo assim, mudar de posição, né? Então, acontece que é outra matriz. Então, o fato de rotacionar uma imagem não é algo tão trivial, entendeu? Então, eu tenho que conseguir absorver um conhecimento,
e que esse conhecimento que eu acabei de absorver, ele consiga fazer com que eu tenha predições de coisas e de estimativas de coisas do qual a rede neural nunca viu. Então, isso é a nossa habilidade aqui de generalização. Uma outra característica em uma rede nacional, rede neural artificial, é o lance de organização de dados. Cara, ele tem que conseguir agrupar os dados que são particularmente comuns de alguma maneira, ok? Então, ele tem que se basear sempre em um conjunto de características. Então, existem redes neurais artificiais que fazem uso de outros algoritmos apenas para extrair características, que faz o uso de outros algoritmos apenas para poder fazer a parte de clusterização. Então, isso é uma etapa muito comum dentro da rede neural artificial. Ela tem que ter essa capacidade de agrupar. Se ela não conseguir agrupar esses padrões, não conseguir definir essas coisas, essa rede neural sua não será capaz de tomar decisões, entendeu? Então, ela não vai acertar no que ela foi feita. O seu modelo não vai estar legal. Outro item que tem que ter dentro de uma rede neural artificial é a tolerância à falha, ok? Então, quando eu treinar uma rede neural artificial, ela tem que conseguir, ok? Ter uma certa tolerância. Ela não pode ficar errando tanto, entendeu? Ela tem que ter um nível aí que ela está acertando. Se ela começar a errar demais, isso é um sério indício que você tem que treinar essa rede novamente, ou que você tem que melhorar o algoritmo dela, as camadas, os pesos sinápticos, ou tem que mexer na função de ativação, não sei, você tem que mexer em alguma coisa, porque ela está começando a errar demais, ok? O outro conceito que temos dentro de uma rede neural artificial é o conceito de armazenamento distribuído, ok? Esse conceito aqui é que uma arquitetura neural, ela é realizada de forma distribuída, entende? Então, eu posso, as diversas sinapses que ocorrem nos meus neurônios artificiais, eu tenho que permitir eu mexer nesses caras, nesses neurônios, sem fazer essa mexida de maneira unária em todo mundo. Então, eu tenho que conseguir mexer em partes da matrizes sem ter que mexer na matriz inteira, entendeu? Porque senão eu não vou conseguir ter um processamento robusto. Então, eu não consigo, então, por exemplo, clusterizar legal, eu não consigo processar em vários processadores, eu não consigo processar isso daí em uma placa de vídeo, ok? Então, acaba que eu tenho que ter esse entendimento, ok? E uma característica da rede neural que, na minha opinião, é primordial é que ela tem que ser fácil de prototipar, cara. Se você não conseguir prototipar uma rede neural, se você não conseguir ter um entendimento do hardware ou do software que ela tem que fazer o uso, ou das etapas que ela tem que percorrer, então eu vou te dizer que essa rede neural sua ela tem grande chance de ter fracasso, entendeu? Porque após o treino, esses resultados do treino, ela vai precisar estar bem alinhadinho essas questões de arquitetura, de camadas, de onde é que passa, o hardware, o software, sei lá, ela tem que estar bem alinhadinho, inclusive com o modelo matemático. Senão, a sua rede neural ela não vai conseguir atingir o propósito do qual ela foi criada. Entendeu? Então, basicamente, nós temos sempre, nas redes neurais, uma noção de treinamento de conjunto de dados separado entre treino e teste. Então, você vai ter uma base de dados qualquer, que tem, por exemplo, 1000 registros. Então, você vai utilizar, por exemplo, 700 registros para treino, 300 registros para testes, ok? Ou você ainda pode criar um terceiro conjunto aqui de validação. Por exemplo, 600 registros para treino, 300 registros para teste e 100 registros para validação. É essa dinâmica aqui que garante que após você treinar a sua rede neural, ela consiga ter a habilidade de aprender, ter a habilidade de generalizar, de ter todas essas habilidades que eu acabei aqui de estar falando para é, é para vocês, entendeu? Então, se eu tenho um conjunto de dados
e eu pego todo ele e treino a minha rede neural em todo esse conjunto de dados, quando eu for testar, e eu estou testando em cima desse elemento, é óbvio que a minha rede neural vai acertar, porque ela está sendo treinada e sendo testada dentro do mesmo conjunto de dados. Então, você tem que treinar ela numa parte de uns dados, e depois você tem que testar ela em cima de dados que até então para ela era desconhecido, porque você tem que validar se ela conseguiu ter uma capacidade de aprendizado, você vai ter que validar se ela conseguiu generalizar, e você vai ter que validar se ela está dentro do ponto de tolerância à falha que é aceitável para essa rede neural que você tá criando. Então, basicamente, ao final do treino, você tem que ter isso daqui, ó, capacidade de aprender, habilidade de generalizar e tolerância às falhas. Esses três itens aqui diz respeito diretamente, entendeu, com o fim da sua rede neural, ela já entrando como modelo já de execução em produção, já lá no celular do cliente, já lá na tela do cliente, ok? E os outros itens aqui é relacionado à construção da sua rede neural artificial, ok? Um resumo aí, eu não vou detalhar muito aqui, porque depois eu prometi para vocês voltar aqui e fazer outras analogias, né? Explicar melhor. Rede neural, ela não é algo tão novo, entendeu? Ela está aí desde 1957. Em 1957, esse Rosenblatt, ele desenvolveu o primeiro neurônio dentro de um computador, baseado da forma como eu falei, né? No entendimento de um neurônio celular de um ser vivo, né? E ele denominou esse neurônio de perceptron. Então, o primeiro neurônio, a primeira rede neural que nós conseguimos é uma rede neural com apenas um neurônio, que se chama perceptron, ok? E aí, em 1960, esse Widrow e Hoff, eles criaram uma rede neural melhorada em cima do perceptron com mais de um neurônio, denominado de Adaline. Em cima dessa Adaline, eles colocaram um algoritmo capaz de prever alguns erros e melhorar o algoritmo anterior do Perceptron, porque foi embutido dentro dele uma penalização se o algoritmo estiver errando demais, entendeu? Então, esse last mean square aqui é o algoritmo de aprendizado, entendeu? Logo em seguida, nós tivemos, em 69, 9 anos depois, né, um revés muito grande na área, porque alguns caras demonstraram, né, que existia uma limitação muito grande em cima do percepto do Adeline, né, porque eles não conseguiam resolver as regras algébricas do XOR. Entendeu? Não sei se vocês lembram do XOR. O XOR é o ou exclusivo. Ele só é verdadeiro se apenas um dos lados forem verdadeiros. Então, eu não conseguiria criar uma rede neural para resolver esse problema. Se eu passasse de um lado do outro lado eu passasse dentro de algum circuito lógico, por exemplo, ele poderia me retornar o resultado de onde, na verdade, o resultado deveria ser zero. Entendeu? Então, se eu passo de um lado, né, e passo zero do outro, e passo isso daí por um circuito lógico, o resultado no XOR tem que ser porque apenas um dos lados está positivo. Então, tivemos esse revés aí. E aí vocês percebem que esse revés foi muito grande, porque de 69 até 82 são 10, 11, 12, 13 anos. 13 anos depois é que criaram-se essas redes adaptativas. Essas redes adaptativas conseguiu resolver algumas coisas, entendeu? E aí, 4 anos depois, essa rede adaptativa ela foi melhorada, entendeu? E aí eles conseguiram resolver o problema do XOR utilizando redes neurais artificiais. A esse algoritmo que foi melhorado em cima das redes adaptativas, nós conhecemos na nossa área aqui como backpropagation. Então, o que você tem que estudar quando você está iniciando no cenário de redes neurais artificiais? Você tem que saber que ele é baseado em um neurônio humano, né, de um ser vivo, e ele tem essa representação no computador. Você tem que saber que existe um algoritmo perceptor, você tem que construir o seu próprio algoritmo perceptor,
Você tem que construir o algoritmo Adaline, onde você vai implementar a regra do delta. Você tem que construir um Adaline melhorado, e você tem que conseguir criar uma rede neural que aplique o backpropagation. Entendeu? Isso daí é a base das redes neurais. Depois disso, que você evolui nos outros algoritmos da clássicos da literatura e das redes neurais artificiais. E aí você vai entrar em um mundo muito grande, entendeu? Aí, assim, é gigante esse mundo aí, mas pelo menos essa base aqui você tem que ter, ok? Então, como que funciona o neurônio biológico? Essa imagem aqui é a imagem de um neurônio biológico. Então, você tem uma membrana celular, você tem os dendritos, você tem o soma aqui, né, o axiônio, o citoplasma, o núcleo celular, e aqui as terminações sinápticas. Então, o neurônio biológico, ele é fundamental para nós no nosso processamento de aprendizado, entendeu? Ele resume-se tudo em tudo que nós somos hoje. Né? Nós hoje, sem neurônios, nós não conseguiríamos ter o ato de raciocinar. Então, o papel de um neurônio dentro de um cérebro é conduzir alguns impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos que é conduzido daqui até a ponta aqui das terminações, se vai ser conduzido ou não, isso é uma determinação do neurônio. Se for conduzido até aqui, a gente vai dizer que houve uma sinapse. Se houve uma sinapse, houve um aprendizado, entendeu? Então, basicamente, o neurônio artificial faz isso. Ele tem um modelo matemático para isso daqui, e esse modelo matemático permite ou não passar para cá. Ó. Se passar, houve uma sinapse, ok? E aí, essa sinapse, nós entendemos ela como o quê? Como aprendizado. E aí, ele vai voltar aqui e, uma vez que ele aprendeu, agora ele já sabe, então ele já não é mais o mesmo, entendeu? Então, esses valores que estavam aqui, ó, eles mudam, entendeu? Então, o neurônio, nós temos essas três partes nele. Você tem aí esses dendritos aqui, que é essas pontinhas aqui. Você vai ter o corpo celular dele aqui e o axônio. O axônio é o cara que eu te falei, se deixa ou não deixa passar a informação. Basicamente é isso. Então, matematicamente, eles transformaram aquela imagem aqui, essa imagem aqui, eles transformaram nisso daqui. Então, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter alguns valores iniciais para x1, x2, x3, x4, até xn. Isso daqui pode ser um vetor gigante. Para cada entrada, nós vamos ter associado a essa entrada um peso, ok? Eu vou fazer um somatório disso tudo aqui, vou pegar a entrada vezes o peso mais a entrada 2 vezes o peso 2 mais a entrada 3 vezes o peso 3 mais a última entrada vezes o seu peso da última entrada. Vou armazenar aqui. Vou aplicar algumas regras aqui relacionadas ao θ aqui, ok? Vou passar por uma regra U, e o nosso axiônio aqui, que eu vou chamar, no nosso caso aqui, de função de ativação, vai dizer, entendeu? Se vai haver Y aqui, o resultado de uma sinapse ou não. Ok? Prometo voltar aqui e explicar melhor isso daqui para vocês quando a gente tiver os conceitos mais claros. Aqui é só uma aula introdutória. Então, basicamente, vocês têm que entender que existe um valor de X, existe um peso, ok? Para cada um desses daqui, eu vou somar com os outros. Vou pegar isso daqui, fazer uma subtração de θ, ok? Vou passar por alguma função na minha rede neural e essa função vai dizer se eu ativo ou não ativo o conhecimento. Se eu ativar o conhecimento, ótimo. Se eu não ativar, eu vou repetir essa operação aqui de novo, só que o que eu vou fazer? O W1, o W2, o Wn aqui, que são os pesos, eu vou alterar ele. E aí eu vou usar algum critério. Eu altero de 0.001 em 0.001. Ou eu pego o que está lá e subtrai para o 2. Ou eu pego o que está lá, elevo ao quadrado, tiro uma raiz quadrada e tal. Eu vou colocar alguma função matemática aqui, ó, para subtrair esses pesos ou para aumentar esses pesos
de acordo com minha função. Se for uma função crescente, né, eu tenho que ir aumentando esses caras aqui. Entendeu? Então, essa seria a regra aqui do meu neurônio artificial. Então, nesse slide aqui, eu explico mais ou menos o que acontece, entendeu? Então, cada neurônio da minha rede, ele vai ser implementado dessa forma aqui. Ó. Se eu tenho 10 neurônios na minha rede, eu vou ter isso daqui 10 vezes. E aí eu tenho que fazer de forma algorítmica, que eu não tenha que repetir o código 10 vezes, né? Eu faço utilizando alguma função matemática, algum método recursivo, eu tenho que ter algum método da ciência da computação, de programação, para eu poder não ter que ficar repetindo isso daqui 10 vezes, senão o meu sistema vai ser o quê? Totalmente ineficiente, né? A execução dele vai ser lenta. Ok? Então, os diversos sinais de entradas são espelhados pelos conjuntos x1, x2, x3 e xn. Então, agora eu estou repetindo o que eu falei agora. Ok? Esses x1, x2, xn, que são as minhas entradas, elas é análogo aos impulsos elétricos externos, lá do detritus, beleza? Aí as ponderações exercidas no meio, ali dentro da minha membrana plasmática, ok? Vão ser multiplicados por W1, W2, W3 dentro daquele somatório, ok? Então, cada entrada X, ele vai ter um peso W1, um peso W, ok? Então, assim eu consigo passar em todas as minhas entradas, elas vão ter influência no meu processo de aprendizagem. Depois que eu passar por aqui tudo, eu pego o resultado desse somatório e aplico em cima de uma função de ativação. Essa função de ativação, ok, é ela que determina se a saída é relevante ou não. Essa função G aqui, ok, ela é como se fosse o axioma. Então, eu tenho aqui, ó, o x1, x2, x3, x4, x5, x6. Associado a ele, eu tenho um peso. Eu tenho o núcleo celular aqui, que vai fazer o meu somatório. Vou passar no meu modelo aqui para dizer se ela ativa ou não. Se houver um entendimento de que ela ativa, ela ocorre, né? Ela vai transferir aqui para as terminações sinápticas e vai haver aqui, então, o que nós chamamos aqui de aprendizado. Se não, ela vai ter que voltar, alterar essas percepções que ela teve do ambiente externo, né? Eu vou alterar minha percepção. Olha, então eu estou errado. Eu entendi errado meu ambiente externo. Como é que é? Esse entendi errado meu ambiente externo, como é que é a alteração que eu vou ter que fazer em cima de x1, em cima do W1, porque a minha entrada continua sendo a mesma, tá vendo? Mas vai mudar o meu peso, ok? Então, é assim que funciona o meu neurônio artificial. Então, eu tenho aí resumido sete passos. Então, eu tenho os meus sinais de entrada, que são x1 até o xn, ok? Eu tenho meus pesos sinápticos, que é de W1 até Wn, ok? Eu tenho a minha combinação linear, ok? Que é aquele somatório, ok? Que eu tenho a função de agregar todos os sinais que estão entrando e não desprezar nenhum sinal que entrou, ok? Não desprezar nenhum valor, nenhuma variável de entrada de rede, ok? Aí eu vou ter um limiar de ativação com aquele θ, então, que eu vou subtrair dele, menos θ, ok? Que é uma variável bem específica, que ela fornece um patamar de aprimoramento, de melhoramento, né, do meu resultado. Depois disso, eu passo por uma função que vai calcular qual que é o meu potencial de ativação. Vai me dar um valor. Este resultado, entendeu? Ele vai ser atribuído à minha função de ativação. A minha função de ativação, ela apenas confere se esse resultado ele é relevante, se ele está no intervalo, entendeu? Razoável para eu assumir, entendeu? Que a minha percepção do meio externo está correta, ok? Então, se isso daí estiver correto, o resultado é minha saída, entendeu? Que aí vai ser um valor produzido pelo meu neurônio em relação àquele determinado conjunto de sinais de entrada, ok? Ligado com os meus pesos, passando pelo meu combinador linear, subtraindo o meu limiar de ativação e entrando no meu potencial de ativação ou não, ok?
Então, basicamente, matematicamente, eu teria isso daqui, ó. Eu tenho um somatório para cada cara de entrada lá, eu tenho um somatório que vai de I até N, onde eu vou multiplicar, ok? A minha entrada vezes o meu peso, ok? Vou fazer esse somatório aqui todinho. Então, para o primeiro neurônio eu vou fazer isso, para o segundo eu vou fazer isso, para o terceiro eu vou fazer isso, para o quarto eu vou fazer isso. Entendeu? E depois que eu fizer isso, aí eu vou subtrair de θ. Aí depois que eu subtrair de θ, eu vou aplicar isso em cima de uma função matemática. Basicamente, eu poderia fazer algo nesse sentido aqui, ó. Vou compartilhar uma outra tela para vocês, tá? Aqui. Então, resumindo, eu teria basicamente isso daqui, ó. Não sei se vocês viram lá. O meu U, ele vai ser igual ao meu somatório, ok? Que vai de I, iniciando em 1, até N, que eu não sei qual que é o valor de N. Esse somatório, eu vou somar o quê? O WI, que num primeiro momento é o 1, vezes, ok? Vezes o meu peso. A minha entrada é x vezes o meu peso, né? Então, se você observar, o x é a minha entrada, que corresponde à minha percepção sobre o ambiente. O W é um peso que eu dou para isso daqui. Vamos entender essa entrada da seguinte forma. O carro é verde, ok? Aí você dá um peso para essa informação. O peso dessa informação é 80%. Então, se o carro realmente for verde, ok? 80% influencia demais, porque eu estou dando, ó, de 0 a 100%, estou falando que estou por certo, observando o meu ambiente, ok? Que o carro é verde, ok? Eu não sei ainda, mas eu tenho essa percepção. Você está entendendo a minha palavra aqui? O jeito que eu falei, eu não sei se é isso, mas eu estou entendendo que essa é a minha percepção, porque o X é a minha percepção. E o peso é o que eu acho. É o que eu acho que essa percepção é verdadeira ou não, ok? Então, esse seria a primeira parte da minha função. Aí eu vou fazer esse somatório aqui todinho, para todas as variáveis, e vou subtrair de um valor básico de θ, ok? O resultado disso, eu vou aplicar em alguma função, que seria aquele meu g, ok? Vou aplicar. E aí, quando eu aplicar isso aqui vai me produzir um valor qualquer. Vamos supor que o valor produzido aqui seja, eu vou evitar de usar, mas eu vou colocar aqui, vamos supor que seja. O áudio parou aí, professor. Então, deixa eu ver aqui como é que é. Aí, voltou. Voltou? Cara, pode ser sua rede, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, se ele ficar aqui em -2, pode acontecer que esse, esse valor vai ser descartável. Por quê? Porque eu quero que o resultado esteja entre 0 e -1. A minha função de ativação, essa função aqui, ó, que eu estou chamando ela aqui de ativação, ela só vai ativar se o cara ficar dentro desse patamar desejado. Entendeu? Então, basicamente, eu poderia ter algo nesse sentido aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um x, esse x ele é um vetor de 1, 2 e 3. Fazer bem simplório aqui. E o w, eu tenho um vetor de... Aqui seria 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, mas para facilitar a conta matemática nossa aqui, eu vou colocar os pesos, 2, 4 e 2.
ok? Lá na hora da rede neural, esses valores aqui vão ser quebrados, 0 ponto alguma coisa. Então, o que, que o meu somatório diz? O meu somatório diz que eu tenho que pegar. Aí, vamos dizer que o meu θ aqui é menos 1,8, ok? Nem sei quanto vai dar isso aqui, vamos fazer de cabeça aqui. Então, vamos lá. Então, para eu construir, eu tenho que construir um algoritmo que percorra, fazer um for em x e, ao mesmo tempo, em w, ok? Então, eu tenho que pegar o 1 vezes o 2, mais, eu estou na posição, lembra aqui, ó, do i igual a 1, para i igual a 1, né? Então, estou na primeira posição aqui, a posição 2, a posição 3, para o meu neurônio, tá? Aí eu vou fazer agora o 2 vezes 4, mais o 2 vezes 3, ok? Vou fazer o somatório disso daqui. Então, vai dar 2 mais 8 mais 6. Então, isso daqui dá 8, vai dar 16. Aí eu vou pegar 16, que é o resultado do meu somatório, e subtrair de θ, lembra? Então, 16 menos 1,8. Então, qual que é o valor que eu vou ter aqui? Eu vou ter o valor 16 menos 1, 15. 15 menos 8, 14,2. 14,2 é o resultado que eu tenho para essa percepção aqui do meu ambiente. Vamos ver se essa percepção está certa ou está errada. Aí esse resultado 14,2, 14,2, 14,2, eu aplicar ele em cima de uma função de ativação, ok? Essa função de ativação, eu tenho vários exemplos dele. Vamos supor que a minha função de ativação está falando que eu aceito os valores entre 0, ok? E 15. Entre 0 e 15. Então, quando eu pegar isso aqui vai tornar verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque 14,2. 14,2 está entre 0 e 15. Então, a saída aqui para y vai ser o 14,2. Ok? É óbvio que aqui eu não estou aplicando nenhuma outra técnica. Estou falando do neurônio bem simplório. E aí, eu vou fazer isso para todos os meus neurônios, entendeu? Dentro da minha rede. Entendeu? Isso aqui eu estou dando exemplo para um neurônio. Se o meu intervalo aqui, ó, fosse entre 0 e 10, esse valor aqui, ele ia ser o quê? Descartado. Entendeu? Então, basicamente, isso daqui é o que eu tenho que ter da minha rede, do meu neurônio. Então, o que, que vai acontecer aqui? Resumindo, então eu tenho que ter os sinais de entrada. O que, que são sinais de entrada? São as percepções, ok? Que eu tenho do mundo, do mundo externo. Para cada sinal de entrada, eu tenho que ter os pesos, ok? Esses pesos, nós chamamos eles de pesos sinápticos, ok? Então, eu vou ter aqui esses pesos sinápticos. Para cada entrada, eu tenho que ter um peso. Vocês viram lá que eu mapeei ele em array, né? Então, tudo isso aqui vai virar array ou matriz, tá? Para qualquer rede neural. O terceiro, eu tenho que ter o somatório, que vai, ok? De N, de I, né? Desculpa, vamos usar sempre as mesmas variáveis. De I, de 1 até N. Eu vou pegar o meu sinal de entrada, ok? E vou multiplicar pelo meu peso, ok? O quarto item aqui, eu vou fazer a utilização, entendeu? De uma variável específica que vai me dizer o patamar apropriado para que o resultado produzido por esse combinador linear aqui seja algo legal ou não. Então, eu vou pegar esse cara e vou subtrair ele, o resultado do item 3, eu vou subtrair com de θ. Ok? No quinto passo, eu tenho que passar o resultado disso para uma função de ativação. Ok? E essa função de ativação, no sexto passo, é a minha saída, que eu vou chamar aqui de y.
ok? Então, basicamente, é dessa forma que eu tenho que fazer. Então, eu posso resumir esses passos aqui em 5 passos, né? Porque o sexto é a saída, né? Então, eu tenho que apresentar um conjunto de entrada, depois eu tenho que apresentar os pesos sinápticos, depois eu tenho que fazer uma multiplicação em cima de cada um desses caras e um somatório disso que está aqui, e depois subtrair de θ. Depois eu passo por uma função de ativação, ok? Essa função de ativação aqui, e aí eu produzo um resultado chamado de y aqui, ok? Essas funções de ativação, elas são classificadas de duas formas, entendeu? Ou essa função ela é parcialmente diferenciáveis, ou ela é totalmente diferenciáveis. Esse diferenciável aqui vem de derivada, ok? Lá na matemática você estuda lá a função, em alguma certa etapa da faculdade, dentro da matemática, você vai estudar lá integral, derivada, derivada parcial de segunda ordem, por aí vai. Então, esse parcialmente diferenciáveis e totalmente diferenciáveis são só conceitos matemáticos, tá? Então, as funções de derivadas de primeira ordem, entendeu? Nós temos ela três principais aqui, ok? Essas funções principais eu vou ter, vou compartilhar a outra tela aqui, novamente, voltar para o slide para vocês. Eu vou ter uma função chamada função degrau, eu vou ter uma função degrau bipolar, ou nós chamamos ela de função sinal, é mais apropriado, uma função de rampa simétrica, ok? Lembre-se que todas essas funções aqui é aquela função da ativação no último passo para dizer se vai haver o entendimento sináptico ou não, né? Se vai ter aí o aprendizado, ok? E aí a minha função degrau, ela é bem simples. Se o resultado produzido for 1, for maior ou igual a 0, o resultado de y vai ser 1. Se o resultado for menor do que 0, o resultado da saída do meu neurônio vai ser 0. Basicamente é isso daqui, ó. Ou ele é 1, ou ele é 0. Não tem conversa, ok? Certinho? A função sinal, ela coloca mais uma opção. Em vez de ser 1 e 0, vai ser também o menos 1. Observe que no anterior o valor é maior ou igual a 0, tá vendo? Para ser 1. Agora não. Se for maior do que 0, é 1. Se for igual a 0, é 0. Se for menor do que 0, a saída de y é menos 1. E a função de rampa simétrica, ele vai dar isso daqui, ó. Vai dar essa simbologia aqui matemática. Ó. Olha a simbologia matemática dessa daqui. Ou é 0 ou é 1. Ok? Certinho? Olha a simbologia matemática dessa daqui. Menos 1, 0 ou 1. E a minha função degrau vai ser isso aqui, porque ela mostra como se fosse um degrau da escada, tá vendo? Aí ela criou esse nome. Vou subindo aqui na escada, tá vendo? Então, ela vai ter um valor entre menos A e mais A. Eu não sei qual que é o valor de A. Nós vamos definir isso e vamos passar como um parâmetro para essa função, dentro da programação. Ok? Mas ele poderá ficar no intervalo de menos A até o intervalo de mais A. Então, ele pode valer aqui, vamos supor, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Menos 1,2, menos 0,8, menos 0,2, 0, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Ele pode ter essa variação aqui. Sempre o valor de A aqui é o mesmo valor de A aqui. Isso daqui tem que formar um quadrado certinho. Se o A é 2, então ele vai de menos 2 até mais 2. Ok? Vai ser dessa forma aqui. Então, basicamente, eu vou parar nessa função de ativação e na próxima aula nós vamos melhorar isso. Vamos mostrar agora, então, para vocês um exemplo do algoritmo do Perceptron. Só para vocês entenderem aqui como que eu estou fazendo, aqui a minha
a minha implementação, né? Fiz aqui em Python, tá? Não tem nenhuma necessidade de dependência, não tem nada, isso aqui é matemático, tá? Não tem nenhuma biblioteca isso. Observa aqui como é que eu fiz. Eu criei uma função chamada degrau. Degrau recebe o valor de U lá, que é o somatório, ok? De todos os meus pesos menos o B, ok? Se esse resultado for menor que zero, eu retorno zero. Do contrário, ele é maior ou igual a zero, concorda? Então eu retorno 1, beleza? Esse daqui é a função o quê? Degrau. Então eu estou pegando das 3 funções possíveis de ativação que eu mostrei para vocês, eu estou pegando essa daqui, chamada função degrau. Se menor do que zero é zero, qualquer coisa diferente disso é 1. Ok? Aí, eu tenho no meu caso aqui, o meu problema, eu tenho que fazer um algoritmo. Aqui, essa rede neural, ela tem o objetivo de traçar uma reta quando eu passar para fazer o ou aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer uma operação lógica aqui, 0 e 0, 0, 0 ou 1. 1, estou fazendo o ou, tá? 1 ou 0, o que eu quero é 1. Ok? 1 ou 1, o meu desejado é 1. Ok? Então, eu vou ter que plotar todas as possibilidades daqui no gráfico e eu tenho que passar uma reta certinho para determinar quando que minha rede neural vai ser 0 e quando que minha rede neural vai ser 1. Não tem meio termo, ou ela é 0 ou ela é 1 no meus resultados. Vê se tem algum valor diferente aqui no meu resultado. Não tem. Ou ela é 0 ou ela é 1. Então, tem que passar uma reta separando a dada minha entrada, se ela é 0 ou se ela é o quê? Se ela é 1. Então, aqui eu tenho um array dos meus números desejados, aqui eu tive a minha entrada, ok? E aqui eu vou treinar a minha rede. Eu vou chamar a minha função de treino, que é treinar, ele recebe as entradas, ele recebe os valores que eu tenho como saída, ele recebe qual que é um erro aceitável, ok? Disso daqui, qual que é o número máximo de tentativas que eu vou ficar rodando essa rede neural aqui, senão ela vai ficar rodando, né, infinitamente. Quais são os pesos iniciais, que são aquele W, até agora eu não mostrei para vocês onde é que está o peso, né? Ok? E aqui eu vou ter um cálculo de quantidade de tentativas que eu gastei, vou fazer um while aqui, enquanto o meu erro for maior do que o que eu estou aceitando, eu vou continuar, ok? E caso eu não tenha alcançado o número máximo de tentativas, ok? Cada tentativa dessa eu vou chamar de uma época, ok? E aí eu vou plotar um gráfico que vai de -2 até 2. O meu gráfico, ele vai de -2 até +2. Como o meu resultado ou é 0 ou é 1, então não tem como ele passar de 2, né? Então, qualquer variável que plotar dentro desse gráfico aqui, ele vai ser exibido, ok? E eu estou definindo que o meu gráfico vai ser em 2D, ou seja, eu vou ter x, ok? E eu vou ter y, tranquilo? A variável x e y. E aí eu vou começar a plotagem. Eu vou plotar a entrada 0, a entrada 1. E aí eu vou colocar esse marcador Ozinho aqui, ó. Esse maker Ozinho aqui, ele vai dar uma cor aleatória lá para mim da reta, tá? Aí eu vou plotar o título desse cara aqui, vou pegar o meu perceptron, ok? Vou passar para o meu perceptron, para o meu método perceptron, ok? Existe um método aqui dentro chamado perceptron. Eu vou passar a minha entrada, os meus pesos, esse cara de chamada aqui de vias, que eu vou mostrar para vocês, e o que eu estou querendo alcançar. E aí, eu vou fazer um print da entrada desses caras, vou calcular o erro, ok? Se por acaso o erro, aqui ó, se o erro for maior do que o erro aceitável, ok? Eu vou voltar no meu algoritmo, ok? Vou recalcular o peso, por isso que eu falei para você que ele vai ficar aqui dentro, ó. Ele vai ficar aqui dentro. Vou recalcular o meu peso com outras entradas, com outros pesos, com outro erro, mais a taxa que eu vou passar para ele qual foi o erro. E eu vou utilizar o próprio erro dele para modificar os meus Ws, ok? E aí eu vou alterar os pesos aqui, ó. A cada erro meu, eu altero os pesos,
ok? Eu volto naquele for lá e vou ter que alterar os pesos. Então, no final disso daqui, eu vou plotar todos os pesos e vou mandar exibir o gráfico. O meu método, calcular peso, ele recebe uma entrada, qual que é o peso que eu tenho, qual que é a minha taxa de erro, qual que foi o meu valor do erro, qual que é a taxa aceitável de erro, que é o 0,0001, ok? E aí eu vou fazer um realinhamento de peso muito, muito simples. Eu pego o valor dele, eu vou somar com a taxa. Na verdade, aqui vai ser diferente, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar a minha taxa, vou multiplicar pelo erro que veio, vou multiplicar pelas minhas entradas. O resultado dessa multiplicação, eu vou somar no meu peso. Então, o peso daquela variável, no meu caso, como minha função ela é uma função linear positiva, ok? Eu vou aumentando esse peso dele. Começou com 0,0001. No primeiro X, o meu W foi 0,0001. Se ele errar em 2, a minha próxima variável vai ser 2 vezes essa taxa, vezes essa entrada. Então, vai dar, sei lá, 0,4. Então, 0,1 que tinha no peso inicial mais 0,4 vai dar, então, 0,5. Então, meu novo peso vai ser alterado de 0,1 para 0,5. Ok? E esse método aqui é o método, é a minha função do meu neurônio. O meu neurônio, o que ele faz? Ele vai fazer um somatório, lembra lá daquele somatório? Da minha entrada vezes o peso, ok? Mais o limiar que eu tenho de ativação, ok? Menos o meu limiar de ativação aqui, mais o meu bias. E depois que eu fizer esse cálculo do somatório, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é esse cara aqui todinho, ó, com menos esse θ aqui, ok? Não sei se vocês lembram aqui, mas no meu caso eu tenho menos o θ mais esse U aqui, certinho? Então tem menos o θ mais esse U. Então aqui eu tenho o meu θ e o meu U. O resultado dele, vamos supor que vai dar 5. Eu vou passar na minha função degrau. Quando eu passar na minha função degrau, aqui é 5. 5 é menor do que 0? Não, então vou retornar o quê? 1. Vou retornar verdadeiro para esse cenário. Então, percebe-se que eu estou abstraindo o meu mundo externo e transformando as respostas em sim ou não. Ou ele acertou, ou ele errou. E eu vou ficar nisso. Ou ele acerta ou ele erra, até ele conseguir, não sei quantas vezes vai ser necessário ele rodar, até ele passar a informação de que ele está acertando para toda vez que eu perguntar para ele. Eu executando esse cara aqui, do Perceptron, eu vou ver aqui, ó. Aqui é muito rápido, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, a minha primeira entrada foi 00, ok? Para a minha entrada 00, eu obti 0 e eu desejava 0, então ela acertou. A minha entrada 0 e 1, eu obti 0. O desejado era o quê? Era 1. Então, eu alterei o peso da minha variável de 0,459, com aquele somatório lá, ele foi para 0,711. Aí eu vou fazer de novo. Vou continuar, alterei o peso, vou rodar de novo. Então, agora eu entrei com outros números, tá? 1, 0. Ok? Então, isso daqui eu alterei para as primeiras entradas. Vou fazer para a segunda entrada. 1, 0. Obtido 0. Desejado 1. Então, ele deu um erro aqui de 0,959. Ok? Então, eu alterei ele para 711. Nesse caso aqui foi penalizado. Subtraiu. Aí, isso para a primeira vez. Quando eu rodei de novo, alterando esses pesos aqui, você viu que ele foi para 711 aqui, 711 aqui também? Ou seja, né, chegou num peso comum, né? Ok? Então, você vai perceber nas redes neurais que o importante não necessariamente é a entrada. É você iniciar o peso de maneira adequada e, no final, você encontrar os valores ideais para esse peso. Quando você faz isso, a sua rede neural aprende. Então, na segunda época, eu entrei com 0. Ok? Obtive 0. Qual que era o desejado? 0. Entrei com 0 ou 1. Qual que é o desejado? 1. Qual que foi obtido? 1. 1 ou 0. Qual que é o desejado? 1. O que que eu obtive? 1. 1 ou 1. Ok? Qual que é o meu
valor obtido, 1. Qual que era o desejado? 1. Aí, no final, eu mandei imprimir quais são os pesos desse algoritmo aqui, que é peso para o primeiro cara é 0,959 e para o segundo é 0,711. Se eu vim aqui nos meus pesos no meu algoritmo, ok? E não deixar alterar esses pesos dele aqui, ó, eu coloquei aqui de maneira fixa. Eu que dei aqui, ó, 0,400, esse valor aqui, ó, do meu primeiro peso, ok? Foi eu que dei aqui ao rodar meu algoritmo. Eu chutei um valor aqui. Se eu coloco aqui, ó, 0,11 e aqui 0,0 aqui, e eu coloco que a minha penalização aqui é de menos 1, isso daqui. Eu estou falando que meu limiar é 0,4, talvez ele gaste mais do que uma época, para poder treinar o meu algoritmo. Vou salvar aqui. De qualquer jeito, ele conseguiu chegar na segunda época. Ok? Aqui ele tenta traçar a reta. Traçou a reta aqui, ó, ele errou. Aí no segundo ele traçou a reta aqui, ó. Aí ele acertou. Se eu alterar o peso para esses parâmetros aqui, porque eu mudei os parâmetros, né? Se eu mudei os parâmetros, vai mudar os meus pesos. Se eu mudar para esses mesmos parâmetros, 0,51, então 0,51, e eu alterar isso aqui para 411 e mandar rodar, na primeira época ele já acertou, porque os pesos já estão ajustados. Então esse algoritmo está treinado. É esse peso que eu vou colocar quando eu for executar ele em produção. Por outro lado, se eu não mexer aqui e errar muito isso daqui, ó, sei lá, vamos supor que eu faço isso daqui, aí eu vou colocar mais dificuldade para o meu algoritmo, entendeu? Ó, na primeira ele conseguiu. Então, quer dizer que esses valores aqui estão bem próximos. Então, é aquilo que eu falei, né? É a percepção do nosso ambiente aqui. Olha lá, a dificuldade que ele teve aqui. Quase que ele errou, mas ele resolveu em uma época. Ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Vou encerrar o vídeo agora. E aí, vou abrir para perguntas e postar lá no nosso canal do YouTube. Lembra-se de se inscrever no canal para receber as notícias aí de atualizações de vídeo. Serão vídeos de diversos assuntos, não somente de inteligência computacional. Parar a gravação.